A leitura do texto do apóstolo Paulo, que está na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. E o versículo, até o versículo 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo. Amém. Senhor, te louvamos por esta palavra. Te louvamos, ó Deus, por esse momento que Tu nos dá, para mais uma vez reunidos em Tua presença, te louvar, Senhor, e bendizer o Teu nome. É a segunda noite, Senhor, segundo culto, após, Senhor, um período de isolamento social, e agora, Senhor, estamos na Tua casa, ainda, Senhor, com um número reduzido, mas eu creio que muitos dos Teus filhos estão em casa, Senhor, diante de um aparelho, Senhor, de televisão, de um celular, de um rádio, para ouvir a ministração da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas trabalhar nos corações de maneira maravilhosa, conforme, Senhor, Tu trabalhaste durante esses 4 meses, em que os cultos estavam sendo apenas, Senhor, online. Assim, ó Deus, nesse momento, que a Tua mão esteja sobre nós. Nos dá, Senhor, da Tua graça. Nos dá, Senhor, nesta noite entendimento, que o nosso coração seja quebrantado, amolecido, Senhor, por Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, destrói todo mal, tira, Senhor, do nosso meio a tristeza, ó Deus, a incredulidade, a incerteza, as dúvidas, em nome de Jesus, ó Pai, que este ambiente seja tomado por Tua glória, pelo Teu Espírito, pela alegria, Senhor, ó Deus, pelo contentamento. Meu Pai, nesta noite, reaviva, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança. Ó Pai amado, em nome de Jesus, recebe o nosso culto como oferta suave às Tuas narinas. Te pedimos, meu Pai, e já Te agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento, meditemos um pouco na palavra do Senhor. Glória a Jesus. E vamos a esta meditação, a esta reflexão doutrinária nesta noite. O texto que nós acabamos de ler é um texto super conhecido e também um texto que fala sobre, um dos poucos textos que fala sobre esta batalha espiritual que nós vivemos, sobre essa dimensão de luta, de peleja, de conhecimento dessa dimensão que está além dos nossos olhos, além das nossas vistas. O apóstolo Paulo, ele levou esta mensagem, enviou esta mensagem para a igreja de Éfeso, para que eles pudessem compreender que a peleja, que a luta que eles estavam travando, não estava limitada apenas ao campo físico, humano e visível. E esta mesma orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ela continua valendo para os nossos dias. E que de vez em quando nós precisamos lembrar que a nossa luta, que as nossas guerras, as nossas pelejas, as tentações, as investidas, as ciladas, e também
Aqui o texto, eu vou usar a palavra, ou o termo, a expressão que o texto usa, que é o dia mau. Esse dia mau que faz parte da nossa vida, da nossa história. E o interessante aqui nesta palavra é que o apóstolo Paulo chega ao final da carta. Ele está concluindo a carta aos Efésios, porque antes, no capítulo 5, ele está falando dando instruções sobre relacionamento, sobre conduta cristã, sobre postura, caráter, e ele descreve várias classes de pessoas e como essas pessoas devem se relacionar. Se você está com a sua Bíblia aberta aí na carta aos Efésios, o capítulo 5 trata disto, e mais precisamente da metade do capítulo 5, quando ele fala sobre tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele então começa a falar de comportamento, de como o crente deve se comportar. E no versículo 22, ele traz uma palavra exclusiva ao público das mulheres. Ele fala ao público feminino: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu próprio marido como ao Senhor. Depois ele fala diretamente aos maridos, ainda no versículo 23, pois o marido, ou melhor, no versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então ele fala sobre casamento, relacionamento conjugal. E depois ele, no versículo 6, ou melhor, no capítulo 6, já no primeiro versículo, você está acompanhando a leitura, ele fala aos filhos. Ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. E ele cita o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois ele fala aos pais. Ele fala: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho no Senhor. Então ele passa para outra classe de gente: escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Depois ele fala aos senhores, aos patrões, no versículo 9: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma honra, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês está no céu, e ele não faz diferença entre as pessoas. Ponto. Então Paulo vai passar para um outro assunto. Por isso o versículo 10, ele inicia finalizando, dizendo: finalmente, ele está dizendo, eu concluo esta carta, eu quero fechar este pensamento, este ensinamento, com algo que está acima de tudo que eu falei anteriormente, ou para nós aqui nos versículos anteriores. Então não tem como a gente desassociar, desprender, separar os versículos 10 em diante daquilo que Paulo vinha traçando, vinha falando, vinha ensinando. E ele fala sobre relacionamento entre os irmãos, relacionamento de casais, relacionamento de pais e filhos, e de senhores, e de funcionários, de escravos, de empregados. E esse versículo 10 em diante, ele está dizendo: concluo, finalmente, portanto, ele está finalizando este ensinamento, colocando agora algo excelente, para que os irmãos compreendam que tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores está ligado a uma guerra, está ligado a uma peleja, e esta peleja não é
contra as pessoas, ou não estar limitada de ser humano para com outro ser humano, de guerras de pais e filhos apenas, de guerra entre marido e mulher, de patrões e funcionários. Não, ele não está falando que estas guerras, essas diferenças, estão apenas no campo humano, estão apenas no campo social, financeiro, emocional, nos relacionamentos. Paulo, então, agora está dizendo que existe uma guerra. Por isso ele diz que a nossa guerra não é contra os homens, mesmo que a gente tenha diferença entre as pessoas, ou com outra pessoa, ou com uma classe de gente, mas ele está dizendo que mesmo que haja essas diferenças, a guerra mesmo está acontecendo em outro ambiente, a guerra está acontecendo em outra dimensão, que vocês não estão vendo. Ele está dizendo, quando o homem deixa de amar a sua esposa, o marido deixa de amar sua esposa e passa a desonrá-la, é porque existe uma investida que está acontecendo em outra dimensão. Ele diz que quando os filhos estão em rebeldia contra os pais, e não há mais entendimento entre pais e filhos, é porque existe uma investida que está descrita no versículo 12, quando ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. E então ele descreve como essas autoridades, esses poderes estão organizados. Eles estão organizados num campo de trevas, de escuridão, que os nossos olhos humanos e físicos não conseguem alcançar, mas eles estão super organizados para trazer contenda, más influências, trazer briga, desavença, principalmente entre aqueles que deveriam estar unidos, porque marido e mulher devem estar em paz um com o outro, porque pais e filhos devem também estar em harmonia, porque patrões e funcionários devem estar em harmonia. E ele está dizendo que mesmo que haja essas diferenças, nós devemos nos esforçar para que elas diminuam, mas também precisamos estar revestido com algumas armas. Por isso ele diz que finalmente, para vocês compreenderem que existe um campo invisível, super organizado, que está batalhando e influenciando para que haja guerras e contendas e diferenças, desentendimento entre os seres humanos e as várias classes que existe entre a sociedade. Ele está dizendo: vocês crentes precisam de algo superior para vencer estas batalhas. Vocês precisam de algo especial para suportarem e para se amarem, porque se há uma guerra travada entre o ser humano, entre um homem e uma mulher, entre os homens, é a falta de amor. E quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós fomos ensinados e somos instruídos pelo Espírito Santo a nos amarmos de maneira que este amor seja semelhante ao amor que nós temos a nós mesmos e o amor que Cristo teve por nós. Se há uma investida do diabo contra as nossas vidas, é para que a gente não consiga amar o outro, para que a gente não consiga honrar o outro, para que a gente não consiga respeitar, tolerar, para que a gente não consiga conviver com estas pessoas. E quando a guerra está declarada entre as classes sociais, o desespero se instala, a instabilidade, as crises passam a fazer parte da nossa vida no dia a dia. Por isso Paulo está dizendo: finalmente, irmãos, vocês que agora têm Jesus na vida, vocês que conhecem a palavra, vocês que têm o Espírito Santo de Deus, para vocês conseguirem realmente se amarem, para que a mulher consiga ser submissa ao seu esposo, como a igreja é submissa a Cristo, para que o marido possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, para que os filhos honrem aos seus pais e possam viver e desfrutar do mandamento que está escrito:
para que os pais possam viver em harmonia com seus filhos e não viver irritando eles e desenvolvendo a ira neles, para que os patrões, para que os senhores vivam em harmonia com seus funcionários, com seus escravos, com seus empregados. Vocês precisam estar munidos de algo especial. Vocês podem fazer o esforço, mas vocês precisam ter algo de Deus. Vocês vão se esforçar para viverem bem, mas vocês só vão conseguir vencer estas guerras se vocês tomarem toda a armadura de Deus. Aleluia! Vocês só conseguirão sucesso real, só conseguirão progresso, conquistas verdadeiras, se vocês conseguirem se revestirem, se vocês conseguirem tomar toda a armadura de Deus. Aleluia! E então agora o crente sai de uma dimensão, sai do campo visível, material, físico, humano, para viver em outra dimensão, e ele passa a encarar a vida, não olhando apenas para as pessoas e tendo elas como inimigos, mas sabendo que por trás daquelas pessoas que às vezes estão perseguindo, daqueles que não conseguem amar, mas conseguem desenvolver ódio, daqueles que não conseguem viver em paz, mas que conseguem desenvolver a intriga, que conseguem desenvolver contenda em vez de amor, dos filhos que se rebelam contra os próprios pais. Por isso Paulo está dizendo que há então uma organização por trás disso tudo, e vocês só conseguirão viver realmente acima da média, muito mais, de maneira muito mais excelente do que os filhos das trevas. Vocês precisarão ser revestidos, tomarem o revestimento, uma armadura de Deus. Mas ele diz não só a armadura, ele diz toda a armadura. Glória a Deus, porque quando uma dessas ferramentas ou armas nos faltam, nós ficamos desequilibrados. E os versículos posteriores da leitura que eu fiz, do versículo 13, ele diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, a nossa vida é feita de relacionamentos, relacionamento em casa, com marido e mulher, filhos e filhas, pais e filhos. E quando nós saímos de casa, nós desenvolvemos outro relacionamento, que é com a nossa classe trabalhadora, aquele que vai encarar o serviço, seja como autônomo ou como funcionário, como empregado. Há outro tipo de relacionamento, e nessas classes que nós estamos vivendo, muitas outras, mas que aqui Paulo fala dessas 4 classes, ele está dizendo que é necessário então nós estarmos revestidos de toda a armadura. E por que nós devemos estar com toda esta armadura, meus amados irmãos? Paulo traz a resposta, a palavra tem a resposta, porque depois de nós fazermos tudo, depois da lida, depois dos desencontros, das desavenças, das discordâncias que são naturais em nossa vida, nós não podemos correr o risco de estarmos desarmados para que as nossas diferenças se tornem ódio, se tornem rancor, se tornem amargura, se tornem guerras e feridas incuráveis que possam ficar abertas, que podem ficar abertas por toda a vida. Então vocês precisam de algo maravilhoso, vocês precisam de algo sobrenatural. Aleluia, porque não é fácil, irmãos, não é fácil nós convivermos uns com os outros. As nossas diferenças nos traz atritos e discordâncias, mas como o crente pode viver a vida toda em união? É quando ele olha para o irmão e vê que por trás daquele irmão, pode ser que por trás daquela atitude indesejada existe uma influência, uma potestade, existe então uma
um campo espiritual, e que ele diz que são dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como nós então podemos viver? Como nós podemos sobreviver? Como nós podemos vencer toda esta guerra, se não estivermos totalmente equipados por armas sobrenaturais? É necessário, portanto, que nós tenhamos conhecimento destas armas que Paulo fala. E quando ele fala toda a armadura, ele então descreve detalhadamente o que é toda a armadura. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, mas ele está dizendo aqui que é necessário estar bem firme, cingido com o cinto da verdade. Se há uma coisa que nós precisamos nos nossos relacionamentos, é de verdade, pois a mentira, ela destrói qualquer relacionamento, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, ou entre patrões e não tem espaço no relacionamento. Quem gosta de mentira, ou que desenvolve um relacionamento com mentira, são aqueles que vivem apenas para obterem prazeres momentâneos. Mas todos aqueles que desenvolvem ou desejam desenvolver uma amizade, um relacionamento real, duradouro, um relacionamento saudável, a verdade é uma das colunas que sustentam qualquer relacionamento, seja com os homens, seja com Deus. E esta verdade precisa ser uma arma em nossa vida. E ele também fala no versículo 15: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Se há outra coisa que é necessário em nossos relacionamentos e para nós vencermos as guerras, é estarmos com o sapato da paz. Tem muita gente com sapato de ferro, que quer pisar, que quer maltratar, que quer escravizar. Nem marido pode escravizar sua esposa, nem a esposa o marido, nem os pais os filhos, nem tampouco os patrões aos seus funcionários, e nem os seus funcionários aos seus patrões. É necessário que haja paz na tua casa, meu filho. É necessário que haja paz no teu casamento. É necessário que haja paz nos teus relacionamentos familiares, lá fora, no teu trabalho. Você não pode viver num pé de guerra constantemente. Você não pode ser conhecido como aquele funcionário que chega e alguém diz: já chegou aquele camarada que é o briguento, que é o confuseiro, que onde ele chega tem contenda, tem discórdia. Filho, você anda calçado com o evangelho da paz, aleluia. E onde você chegar, você deve então transmitir paz para as pessoas, porque a paz não pode ficar limitada apenas àquele momento em que você saúda o outro com a paz do Senhor, mas o seu coração está cheio de guerra. Estas armas estão disponíveis para toda a igreja, estão disponíveis para todos nós. Além disso, ele está dizendo: é necessário usar um escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo para que a gente se proteja, e a fé é uma delas. A fé é o escudo. A fé é o escudo que nos protege, porque a nossa fé deve ser inabalável. Mesmo que a guerra se estabeleça, nós precisamos continuar crendo e olhando para frente, aleluia, porque nós, quando tiramos a vista do alvo, a gente começa a se envolver em coisas que não devemos. Mas quando a nossa fé está ainda mirando no alvo, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mesmo que a gente lute, mesmo que a gente guerreie, mas naquele instante a fé está como escudo. Alguém lança um dardo inflamado, porque o inimigo usou fulano, porque o inimigo usou a língua de Cicrano, porque o diabo levantou alguém, mas ele está com o escudo da fé. E quando ele está com o escudo da fé, ele vai avançando, porque está sendo protegido com a fé que uma vez foi entregue a ele como santo que ele é.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo fala ainda sobre usem o capacete da salvação. Capacete da salvação, capacete é a proteção da mente fragilizada. Ou nós estamos vivendo num tempo em que as mentes estão fragilizadas, que as mentes estão tão como uma esponja que absorve facilmente o líquido. Assim é a mente de muita gente que não está protegida com o capacete. E às vezes nós encontramos crentes com a mente tão vazia, tão frágil. Ele vai absorvendo todas as ideias, mesmo que sejam contrárias à palavra. Ele vai ouvindo conselho de quem não deve dar conselho. Ele está introduzindo em seus relacionamentos ideias, pensamentos daqueles que não têm compromisso com Deus, porque tudo entra na sua mente, não há uma proteção. Querido, coloque esse capacete agora em tua vida. Não seja semelhante àquele condutor de uma motocicleta que pega o capacete e enfia no braço e sai desfilando pelas avenidas da cidade. Ou então coloca só aqui na testa para simplesmente dar satisfação que está usando o capacete. Ou aqueles outros ainda que colocam o capacete e não atam a fivela, e quando cai o capacete é o primeiro a escapulir, a fugir da sua cabeça. Mas aqui, meus amados irmãos, nós somos convidados. Se você quiser vencer estas guerras que são influências malignas, ata este capacete em tua cabeça, não tenha medo, e você vai estar protegido daquilo que vem contra a tua mente. Aleluia, glória a Deus. E depois Paulo fala, e nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, como nós podemos continuar em paz nos nossos relacionamentos? Como nós poderemos viver uma vida tranquila, construindo uma vida na verdade, num bom relacionamento, nos bons costumes, se nós não estivermos sendo norteados, orientados por esta palavra? Não há vitória na vida do crente se ele não estiver fazendo todas as coisas, lutando todas as suas guerras, travando todas as suas batalhas com a orientação desta palavra. Aleluia, pois esta palavra, ela é semelhante a uma espada, que um soldado está com ela empunhado, pronto para a guerra. E crente sem palavra, ele anda todo envolvido com as influências deste século, pois diz o texto que a nossa luta não é contra os seres humanos, e ele diz assim, que estas autoridades espirituais ou dominadores, eles dominam este mundo de trevas. E onde nós estamos? Nós estamos no mundo de trevas. Já não fazemos mais parte espiritualmente do mundo de trevas, mas fisicamente ainda estamos inseridos, socialmente ainda estamos inseridos nesse mundo de trevas. Fisicamente, humanamente, nós convivemos no meio das trevas, mas nós somos luz no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o que é que vai nos levar à vitória? É quando nós estivermos realmente revestidos de toda a armadura de Deus. Quero nesse momento finalizar esta palavra dizendo, meus amados, que cada um de nós precisamos estar cientes que mesmo que a gente faça um esforço para vencer as nossas dificuldades, as nossas diferenças, é necessário em alguns momentos da nossa vida, entendermos que há um campo espiritual formado, organizado, e aí é o que Paulo diz, que nós devemos fazer tudo e depois terminar em pé. Aleluia, não é só para a gente lutar, não é para a gente morrer de brigar contra o inferno e depois cair morto e ficar desmaiando. Ele está dizendo que depois
depois de haver feito tudo, nós devemos continuar firmes. E o dia mau chega para todos. Se nós conversássemos com o rei Ezequias e perguntássemos a ele qual foi o dia mau de sua vida, pelo menos pela história que nós conhecemos, ele diria pelo menos 2 momentos em sua vida, quando ele foi atacado por uma doença e ele não sabia a gravidade desta doença, até o dia que o profeta chegou em sua casa e disse: olha, prepara aí as coisas, arruma tudo direitinho, porque tu estás doente e vai morrer. Esse pode ser um dia mau, quando nós temos notícia de que estamos enfrentando ou entrando em um caminho de morte, em um caminho sem volta, em um caminho do diagnóstico que não há cura, que não há mais como consertar, que não há mais como dar um jeito. Talvez Ezequias também dissesse: o meu dia mau, o dia que se instalou não só na minha casa, mas o dia mau que se instalou em Jerusalém, o dia mau que se instalou no meu país, foi naquele dia em que recebi a carta de Senaqueribe, dizendo coisas terríveis ao nosso respeito e a respeito do meu Deus. Aquele dia mau chegou, mas, amados irmãos, Ezequias foi um homem vencedor, porque quando a doença chegou, ele soube falar com Deus. Foi o que Paulo escreveu aqui no versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando ele colocou a sua testa na parede e falou com Deus, e usando as palavras do apóstolo Paulo, ele tinha dito: Senhor, o dia mau chegou na minha casa, o dia mau chegou no meu palácio, o dia mau chegou no meu tempo, mas eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus misericordioso. Tu sabes como eu tenho me comportado na tua presença. E o Senhor falou no ouvido do profeta Isaías e disse: volta lá e fala para o meu filho, para o meu servo, que eu vou ainda dar mais 15 anos de vida a ele. Quando a carta chegou e ele ficou preocupado, mas resolveu falar com Deus. Deus falou com ele, falou com seu povo, e Deus entrou na peleja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque há momentos, irmãos, que nós temos habilidades, temos conhecimento, nós temos ações, atitudes, coragem para enfrentar, mas chega um momento em que Deus diz: ei filho, você já deu o que tinha de dar, o que você podia fazer já foi feito. No teu casamento, na tua família, no teu emprego, nos teus relacionamentos, eu vi que você já fez de tudo, mas agora vamos passar para o outro nível, vamos subir mais um andar, e neste andar agora a guerra é comigo. Aleluia, esteja agora preparado para uma guerra espiritual. Muitos crentes estão despreparados e não sabem disso, mas o diabo já alcançou um nível que nós podemos aqui dar o exemplo da vida de pelo menos 2 homens, como Elias, que quando estava ali enfrentando o rei Acabe, mas chegou o dia mau em sua vida, quando Jezabel mandou um recado para Elias dizendo: ei, diga a ele lá que amanhã eu quero mostrar para ele como eu sou a rainha, e que eu vou provar para ele que eu tenho poder aqui neste reinado. Se amanhã eu não fizer pior com ele do que ele fez com os meus profetas. Elias disse: certamente o dia mau chegou em minha vida. E o dia mau chegou, e ele então correu, ele se escondeu, ele foi preservar a sua vida, mas até
o dia em que Deus chegou para ele e disse: Elias, o que você está fazendo aí? Venha para cá, que eu vou passar. Se você quiser me ver, se você quiser ter contato comigo, entre em um campo espiritual. Elias, o que você faz nesta caverna? Ele então precisou ter um encontro sobrenatural com Deus. Quando ele ficou olhando, passou um vento forte e arrebentando tudo, e ele não viu Deus. Depois veio um terremoto, e o terremoto quebrou as pedras, esmiuçou tudo, fendeu-se as rochas, o chão. Deus não estava no terremoto, mas aí Deus depois mandou veio fogo, e o fogo veio devorando tudo que tinha pela frente. Ele teve esse momento espiritual com Deus, aleluia. Mas depois Deus diz assim para ele: filho, depois de você viver o terremoto, ou o vento, o terremoto e o fogo, agora você precisa de tranquilidade, porque as guerras você já viveu, mas agora eu trago paz à tua alma. E naquele instante veio uma brisa suave, tranquila, e Deus estava na brisa suave e tranquila. Glória a Deus. O dia mau chegou na casa de um homem que é muito citado. Chegou na casa de um homem quando ele estava tranquilo, tudo corria bem, mas ele não sabia que no reino espiritual estava tendo uma reunião de alguém para destruir sua vida. Ele não sabia de nada, mas o diabo se apresentou diante de Deus, e Deus disse: você viu lá o meu servo Jó? Ele disse: eu vi, mas também o homem tem tudo, ele come da melhor carne, ele veste a melhor roupa, ele tem tudo, o melhor carro, a melhor casa, os seus filhos estão ricos, as suas fazendas são gigantes, ele tem tudo com fartura. Se ele também não fosse crente, ele diz: pois eu vou te dar licença para você tocar em sua vida, tocar nos bens dele. E o dia mau se instala na casa de Jó. Ele recebe notícia que os camelos haviam sido consumidos, que as jumentas, que os animais, que os bois, que as suas lavouras, tudo havia sido destruído. E por último alguém chega para completar o dia mau e diz: ei Jó, os teus filhos estavam todos reunidos na mesma casa e fazendo uma festa. De repente veio um vento oriental e deu contra as 4 colunas daquela casa, e o dia mau entrou naquela casa e todo mundo morreu. E Jó agora passa depois a enfrentar o problema da sua saúde, e alguém diz: ei Jó, esse dia mau está durando demais, abandona este teu Deus e morre. E esta pessoa é sua esposa. Ele disse: não, eu vou continuar firme, porque eu estou com o cinto da verdade, aleluia. Eu estou com a couraça da justiça, eu estou com o capacete da salvação, eu estou com o escudo da fé, eu estou calçado com o evangelho da preparação do evangelho da paz, eu estou armado até os dentes para o diabo, eu ainda tenho uma espada. E Jó disse: eu vim nu eu vou voltar. Jó tinha conhecimento de Deus, ele sabia quem era Deus, ele conhecia o poder de Deus. Ele diz: eu não vou blasfemar, eu não vou murmurar, eu não vou colocar culpa em ninguém. Eu estou aqui, Senhor, eu creio que por fim tu se levantarás sobre esta terra, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. O dia mau chegou, mas sabe por que Jó pôde vencer aquela guerra? Porque ele estava revestido, e ele não tinha visto a reunião que Deus havia programado para prová-lo. E o diabo estava brincando, se divertindo com as misérias na vida de Jó, como às vezes também está sorrindo da tua cara, dos teus fracassos, da tua falência nos relacionamentos, comércio, na tua vida espiritual, no teu ministério. O diabo está achando graça, mas se você começar a tomar as armas que o Senhor te deu, você deverá resistir ele na fé, e ele fugirá de você, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Crentes fracos não podem enfrentar um dia mau que já está murmurando. São crentes que aprenderam a murmuração com o povo do deserto. Pessoas fragilizadas, mentes fracas, a língua fala o que não deve, os pés vão para onde querem,
sem medir distância alguma. Estão vivendo baseado em mentiras, em fake news da vida. Não conseguem estabelecer uma rota da verdade, da sinceridade, e passam a ter uma vida de mentirinha, de aparência. Mas o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo: finalmente vocês só conseguirão viver casados e bem casados, vocês só conseguirão ter famílias e viver em paz com elas, vocês só conseguirão viver a diferença entre patrão e empregado, vocês só conseguirão viver a diferença entre branco e negro, entre pobre e rico, em quem sabe, quem tem estudo e quem não sabe nada, aquele que é analfabeto. Vocês só conseguirão viver como um só povo, como um só corpo, se vocês estiverem revestidos de armas espirituais, porque o diabo vai querer colocar diferença no meio de vocês, dissensão no meio de vocês, e vocês vão ficar em guerra constantemente. Mas o Senhor está dizendo: vocês precisam vestir a armadura, ou toda a armadura de Deus. Aleluia. Às vezes nós até falamos: eu engulo muito sapo, e é verdade. Crente tem que ter capacidade de resistir tudo isso, porque o diabo todo dia, no trabalho, nas viagens, em tudo que a gente faz, ele está querendo nos destruir, nos derrotar. Mas o Senhor está dizendo: filho, tem uma guerra travada, tem projetos contra a sua vida. Enquanto esses projetos forem na dimensão física, eu te dou capacidade e inteligência para você enfrentá-los. Mas quando isso passar para o outro nível, você não vai conseguir vencer com o seu título de doutor, você não vai conseguir com o seu carro, com a sua casa, você não vai conseguir com a sua própria inteligência, com as suas experiências. Você vai ter que passar para outra dimensão espiritual, que os homens não vão conseguir ver e não vão conseguir entender, porque você está vencendo a guerra. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a gloriosa presença, a maravilhosa presença do Senhor nessa noite, falando conosco, com aqueles que estão aqui, os que estão em casa. É hora, nesse tempo que nós estamos vivendo, que podemos denominá-lo de dia mau. Só quem vai conseguir sair desse período, mas não é só sobreviver, é sobrevivendo de pé, sem ter mancha nas suas vestes, sem ter do que se arrepender, sem estar depois dizendo: eu poderia não ter feito aquilo ou dito aquilo outro. Só mesmo aqueles que estão armados, aleluia, com a armadura de Deus, vão atravessar a crise, vão atravessar o dia mau e olhar lá depois e falar: só o Senhor é Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Só aqueles que vencem as batalhas no nome do Senhor olham para a vida e conseguem dar glória a Deus, mesmo em meio a calar. Coloque-se de pé nesta noite em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Passei 4 meses pregando, olhando para uma câmera. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas o mesmo Deus que estava conosco ali, naquela rádio, só eu e o irmão Jonas, a maioria das vezes. No começo ainda tinha os músicos, mas depois nós ficamos sozinhos ali. Mas a mesma presença maravilhosa do Espírito Santo ainda continua. Glória a Deus, porque crente é crente em qualquer lugar. Crente dá glória a Jesus diante da televisão, do rádio, do telefone. Ele fala em línguas, ele sente a presença maravilhosa do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Aleluia, e fechando esse momento da mensagem, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Deus é Deus. Revista-se de toda a armadura de Deus, querido. Não vacile, não fique aí se enfacerando, se iludindo com as coisas desse mundo. Você é crente, e crente tem uma arma, ou tem armas diferentes deste mundo. Glória a Deus, cante. O Senhor a minha
e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mais